Se você está aprendendo inglês, em algum momento da sua vida, você já parou e se fez aquela pergunta: "Como que eu diria isso em inglês?". Muito bem, seja muito bem-vinda a mais um vídeo dessa série, Como você diria em inglês. Nessa série de vídeos aqui, o que eu faço é trazer um contexto do dia a dia e trazer para você, apresentar a você 3 níveis diferentes de dizer a mesma coisa. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Simon Mamed. O que eu faço nesse canal aqui é te ensinar inglês como um adulto inteligente, utilizando a metodologia da exposição guiada, que eu já aplico lá no Praxis, né, o meu curso de inglês geral, e trago aqui para vocês, nesses vídeos do canal do YouTube, como que a gente poderia, na prática, utilizando contextos reais, utilizar o inglês de maneiras diferentes. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar um contexto bastante cotidiano, rotineiro ali, de muitos de nós, como que a gente diria a mesma coisa com 3 níveis diferentes, tá? Então, se você está chegando aqui agora, por favor, já considere se inscrever aqui no canal para você não perder mais conteúdos assim. Aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e compartilhe com quem também está aprendendo inglês como você. Vamos lá? Eu vou colocar na tela o vídeo para a gente poder analisar, porque primeiro eu vou dar um contexto, né, para a gente ver o que está acontecendo no vídeo ali, e dali do vídeo eu vou pegar e vou utilizar um outro cenário para a gente poder então trabalhar o tema. Vamos lá. O vídeo é este aqui, ó, The Golden Rule of Cappuccino. O perfil desse cara se chama With Locals. With Locals. With Locals. Achei que Locals era o nome do cara. Então, With Locals, né? Que é com os locais, as pessoas de determinado local, né? With Locals. E aí, ele fez esse vídeo aqui. Depois, se você quiser até assistir novamente lá no canal dele, beleza. Vamos ver aqui. Eu vou tocar o vídeo para a gente poder ver. E depois eu volto para a gente analisar o nosso tema. Vamos lá. Ó, você tá vendo que ele vai fazer uma apresentação ali, né, o nome dele Giulio, então provavelmente ele é italiano, né, ele vai fazer alguma apresentação ali do tema dele. We Italians, we love to drink coffee all day long, but never cappuccino after 11. Bacana que você já consegue perceber o sotaque dele ali italiano bem forte, né, vamos lá. So when in Rome, do like the Roman do. Enjoy your coffee. Foi bem curto, né, vou até tocar de novo aqui pra gente poder analisar, bem curtinho, só para poder pegar o contexto mesmo, né, olha lá, ó, o que ele fala. Já começa. We Italians, we love to drink coffee all day long, but never cappuccino after 11. E aí, só nisso aqui, você conseguiu entender o que ele falou? Como é que tá o seu nível de listening ali? Ele tá falando ali que os italianos, né, adoram beber café, mas nunca pedem um cappuccino depois das 11, né. Olha lá o que ele fala, ó. So when in Rome, do like the Roman do. Enjoy your coffee. Muito bem, bacana, bacana. Vamos voltar aqui agora para a gente poder, agora sim, entrar no nosso tema aqui. Muito bom esse conteúdo aí, né? Assim, curtíssimo, mas já coloca para a gente aqui o nosso tema da nossa aula, né? Ele até fez um pequeno erro ali, né? Só para falar que ele falou assim: When in Rome, do as the Roman do. É, que ele quis dizer, se você está em Roma, você tem que fazer como quem mora em Roma, né? Ou como quem é de lá. Mas aqui seria When in Rome, do as the Romans do. Como quem mora lá faz, né? E não as the Roman do, né? Porque senão eu estaria falando de um indivíduo apenas. Mas enfim, plenamente normal esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. O que vai ser o tema nosso aqui? Como pedir um cappuccino. Você gosta de cappuccino? Eu adoro café, sempre bom, né? Como que você faça o pedir um cappuccino? Imagina que você chega, você está viajando lá na Itália, por exemplo, ou mesmo no Brasil, qualquer lugar, e você quer chegar a um lugar e pedir um cappuccino, tá? Então, a ideia central, ó, ideia central, pedir um cappuccino. Essa é a ideia central. E aí, o que eu vou fazer com você aqui, nessa nossa aula? Vou trabalhar 3 níveis de dizer a mesma coisa. Eu vou partir do nível básico, vou te dar ali 3 opções, depois vou para o nível intermediário, mais 3 opções, e depois no nível mais avançado com 3 opções, para que você possa transitar entre esses níveis de formas variadas, né. Vamos ver aqui então, começando, ó, nível básico, né. O que uma pessoa no nível básico consegue fazer? Uma pessoa que está no nível básico de inglês, ela só consegue dizer frases bem diretas, geralmente frases curtas, né. Por quê? Porque ela consegue passar apenas
poucas informações. Então, essa é a característica de uma pessoa que está no básico, é transmitir poucas informações. Não significa que ela não consiga passar a ideia central do que ela quer, mas ela vai passar com poucas informações. Então, uma pessoa que está ali no nível básico, você conseguiria dizer tranquilamente o seguinte: primeiro, né, a pronúncia aqui, né, cappuccino, porque a gente está falando em inglês, então você não vai chegar lá e pedir um cappuccino, cappuccino. Não, cappuccino. Esse O no final, ele tem esse O, O, tá? Muito bem. Então, como que falaria? Primeira maneira aqui de dizer no nível básico, né? Você falaria simplesmente assim, ó. Do you have cappuccino? Tranquilo demais. Extremamente básico e extremamente direto. Do you have cappuccino? É literalmente você perguntando para a pessoa: você tem cappuccino? É isso. Bem simples. Mas eu não quero que você fique sempre na mesma, eu quero que a gente vá conseguindo transitar ao redor da mesma ideia para expandi-la, né. Então vou apresentar aqui uma segunda forma de dizer isso aí. Como que você poderia falar? Assim, ó, olha lá, como que você pronuncia isso aqui? Aqui uma dica para você, quando a gente está utilizando o verbo poder, que é esse aqui, para formar as perguntas, esse N aqui, você não vai falar "Can I get", não, porque na vida real as pessoas emendam isso tudo aqui, ó. Can I, can I, can I. O eu aqui você já sabe que é I, né? Então você simplesmente emenda isso. Por quê? Por causa de uma coisa chamada connected speech. No discurso cotidiano, a gente vai colando uma palavra na outra para ficar mais rápido e mais fluido. Então você vai falar can I, can I, can I, ó, can I, can I. Ah, professor, mas não parece com o que está escrito. Eu sei que não parece, porque o inglês não é uma língua fonética igual o português que a gente pronuncia todas as sílabas. Ele é uma língua de estresse, então você vai estressar o que é mais importante. Can I já está dando essa ideia aqui que a gente precisa. E aí como que você vai falar? Can I get a cappuccino? Can I get a cappuccino? O que que significa isso? Eu posso ter um cappuccino, né? No sentido de, será que você me arruma um cappuccino? É isso. Can I get a cappuccino? Será que você me arruma um cappuccino? Bem informal, bem tranquilo aqui, tá? Mas vamos para uma terceira opção aqui, que é ainda mais curta e mais direta, né? Is there cappuccino? O que significa isso aqui? Is there cappuccino? É simplesmente você perguntando: tem cappuccino? Preste atenção. O que que eu falei? Tem cappuccino? Não é? Aí você pode pensar, ué, professor, mas então não deveria ser have cappuccino? Não. Por quê? Porque aqui a gente não está falando ter, na hora de traduzir, no sentido de possuir, que é o verbo to have, mas sim no sentido de existir, de haver. Então você tem no sentido de existe cappuccino aqui? Você é capaz de produzir um cappuccino? E não no sentido de ter, tá? Então por isso que a gente usa there is, né? Por exemplo, vou te dar um outro contexto aqui. Sabe quando você fala assim, ó, aqui na minha cidade tem muitos restaurantes. Esse tem muitos, você não pode falar here in my city have many restaurants. Você não pode falar isso. Esse have não é o possuir, é o existir. Então você tem que dizer there is, se for singular, ou there are, se for plural. Here in my city, there are many restaurants. Existem vários restaurantes, entendeu? Por isso que aqui a gente pergunta, is there cappuccino? No sentido de existe, né? Existe a possibilidade de fazer o cappuccino aqui, beleza? Muito bem, vamos passar aqui agora já logo para o nível intermediário. Como uma pessoa do nível intermediário falaria a mesma coisa, como uma pessoa do nível intermediário pediria um cappuccino. O que que é a diferença aqui para o intermediário? A pessoa que está no intermediário, ela já consegue colocar mais informações e a forma como ela faz isso já é um pouco mais trabalhada. Essa pessoa já vai conseguir usar algumas estruturas que indicam ali polidez, né, que é a educação, na hora de perguntar. Talvez consiga usar algum modal ali, né, um verbo modal que é para auxiliar ela a formar a frase. Então, primeira coisa aqui para você, poderia falar assim, ó, olha lá, could I have a cappuccino, please? Could I? Could I? Se você tiver um sotaque mais americano, ou could I? Could I have? Se você tiver um sotaque mais britânico, que acaba pronunciando mais completamente as palavras, né? Could I have a cappuccino, please? Could I? Olha o verbo modal aqui, né? Could I?
Por que modal? Porque ele está indicando ali a possibilidade, né. Será que eu poderia ter? Será que você poderia me arrumar um cappuccino? Por favor, olha o please lá. Aqui no nível básico você não vê nada disso. Por quê? Porque a pessoa não consegue passar muitas informações, então ela é simplesmente muito direta, né. Agora aqui a gente já consegue ver isso. "Could I have a cappuccino, please?" E essa é uma forma bem natural de se pedir. Você chega em qualquer lugar, chegou sua hora, está na fila, chegou sua hora de ser atendido. "Could I have a cappuccino, please?" Tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos lá. 2, uma outra forma de dizer isso aqui seria isso aqui, ó. "Do you serve cappuccinos here?" "Do you serve cappuccinos here?" O que que é isso? Vocês servem, vocês oferecem cappuccino aqui? Ele está querendo saber aqui, nesse contexto, se naquele local, naquele ambiente, é feito esse tipo de bebida. Se eles oferecem esse tipo de bebida. Se existe no cardápio esse tipo de bebida. "Do you serve cappuccinos here?" Às vezes você está passando em frente a um local, você não sabe se tem. E aí você quer perguntar: "Do you serve?" Alguma coisa que você queira saber se tem. Here, nesse caso aqui, a gente está falando do cappuccino. Então, "Do you serve cappuccino here?" Você serve cappuccino aqui? Você tem cappuccino aqui? Você vê que já é capaz de passar muito mais informação. Aqui a pessoa quer saber se existe aquilo ali, quer saber se aquele ambiente, se aquele local oferece esse tipo de serviço. Tem bastante nuance aqui, né, se a gente comparar com aqui quem está no básico, né. Vamos lá, uma terceira forma de falar ainda no nível intermediário, né, você pode falar assim, ó: "I'd like a cappuccino, please." "I'd like a cappuccino, please." Aqui tem um outro modal, né. Por quê? Porque esse I'd, olha a pronúncia, ó, I'd. Fala aí, ó, I'd, como se você estivesse falando isso aqui, ó, I'd, I'd. Quando eu colocar para vocês entre aspas, né, isso aqui inclusive é algo que eu faço lá dentro do Praxis, que é o meu curso de inglês geral, né, eu combino com os alunos, eu falo assim: "Ó, toda vez que eu escrever algo entre aspas, é para eu te ajudar na pronúncia, você vai pronunciar como se fosse uma palavra em inglês, em português, do jeito que tá ali. Pronuncia aí, I'd, I'd." Repare que o D é que encerra a palavra, não tá escrito aqui "Id", que muitos brasileiros fazem, colocam um I ali no final, né, "Id", não tem I ali. Então, I'd, I'd, é só a letra D, I'd. Esse I'd, na realidade, ele é o quê? Ele é a contração de I would, entendeu? Só que a gente faz a contração e ele fica I'd like, eu gostaria. I'd like a cappuccino, please. Eu gostaria de um cappuccino, por favor. Bem tranquilo, né. Então, só aqui já tem 3 variações para você quando você estiver passeando aí e for pedir um cappuccino em algum lugar, né. Inclusive, já quero dizer aqui para você, está aqui me acompanhando aqui, já deixa o seu like aqui nessa aula, se você não deixou ainda. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, por favor, considere se inscrever para você não perder conteúdo, assim, igual esse aqui dessa aula, tá. Vamos lá, próximo nível agora a gente já vai lidar com um nível superior aqui, né, porque agora a gente já vai para o nível avançado. Como que uma pessoa avançada diria isso? Isso o quê? O ato, a pergunta para pedir um cappuccino. O que que a gente vê no nível avançado? Aqui a pessoa ela consegue entregar mais informações. Então as nuances que a gente percebe, as nuances não só linguísticas, como ideológicas, né, em termos de ideias que ela consegue passar, é muito mais profunda. Entende? Esse é o nível de uma pessoa avançada, ela consegue passar mais ideias ali, ela consegue transmitir mais nuances que os níveis anteriores não conseguem. Além de ter obviamente uma polidez maior, né, ela consegue imprimir, né, mais educação na forma de perguntar, mais polidez. Então vamos lá, primeiro nível aqui, ó, a primeira opção de uma pessoa que está no nível avançado para falar, olha lá. "Would it be possible to get a cappuccino, please?" "Would it be possible to get a cappuccino, please?" Ou se você tiver um sotaque americano, né, "Would it be possible to get a cappuccino, please?" To get a, né, olha lá, ó. Ainda com connected speech, né, que sempre vai ligando as palavras ali, mas com sotaque americano. To get a, enquanto que o sotaque britânico seria to get a, porque o T é pronunciado, né. "Would it be possible to get a cappuccino, please?" O que que tá querendo dizer aqui? Será que eu poderia ter um cappuccino?
Ou será que seria possível você me arrumar um cappuccino? Olha o nível de nuance aqui. Consegue perceber que eu estou querendo saber se aquela pessoa consegue me oferecer o que eu quero? Olha o nível de nuance de profundidade. Would it be possible to get a cappuccino, please? Será que seria possível eu ter um cappuccino? O nível de educação também é maior aqui, né? Ao invés de falar, give me a cappuccino, I'd like a cappuccino, I want a cappuccino. Entende? É muito direto, né? E no inglês não tem toda essa objetividade igual no Brasil, né? Ah, me dá um café, por favor. No inglês, se você falar isso com a pessoa, give me a coffee, please. Give me a cappuccino, please. Parece que você está dando uma ordem. Escravo, give me this. Não existe isso no inglês. Não faça isso, tá? Então a gente tem essa nuance aqui, tá? Vamos lá. Segunda opção mais avançada para a gente poder falar aqui. I was wondering if you might have cappuccinos today. O que significa isso aqui? O que a pessoa está dizendo? Esse wondering é uma excelente palavra para quando você quer dizer assim, ó, "Oh, estava pensando aqui, I was wondering, eu estava pensando aqui, I was wondering, tá? I was wondering if you might have cappuccinos today. Eu estava pensando aqui, será que você tem cappuccino hoje? Será que você teria cappuccino hoje? Uma forma aí bastante natural também para um nível avançado, tá? E terceiro, aqui para a gente poder finalizar, poderia dizer assim, could you make me a cappuccino with oat milk if that's available? Olha aqui, aqui eu não só consigo entregar mais nuance, como eu consigo entregar mais informação. Aqui eu já estou pedindo detalhes naquilo que eu quero. Eu já estou pedindo detalhes. Por quê? O que eu falei aqui? Could you make me a cappuccino without milk if that's available? Eu tô falando aqui, será que você poderia fazer um cappuccino para mim com leite de aveia, se tiver disponível? Se tiver o leite de aveia, né? If that's available significa se tiver, né? Olha para você ver, aqui eu já consigo pôr detalhes. Então aqui eu falei, né? With oat milk, eu podia falar, por exemplo, without alguma outra coisa. E aqui você consegue colocar mais detalhes. Could you make me a cappuccino with oat milk if that's available? Entende? Então, esse tipo de coisa aqui, eu não sei nem porque que eu tô com esse fone, né? Porque a gente ouviu o vídeo, foi lá no início, né? Mas esse tipo de coisa aqui é característico de quem está no nível avançado. A pessoa, ela nem precisa, mas ela entrega mais informações com naturalidade na hora de poder conversar e de se comunicar. Beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se você está aprendendo inglês e quer aprender comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para você poder entrar em contato e ver se tem alguma vaga aberta para turma de inglês, para o curso de inglês geral, o Praxis. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. A gente se encontra na próxima. Até lá!